Estamos de volta com o programa Cara a Cara com os Fatos e daremos prosseguimento ao debate. Lembrando que neste bloco as perguntas serão realizadas de pré-candidato para pré-candidato, sendo que cada pré-candidato fará 3 perguntas para os debatedores que hoje estão aqui, sempre perguntando a quem não respondeu. Como só temos 2 candidatos, um fará, obviamente, a pergunta ao outro. Por ordem de sorteio, a primeira pergunta será feita pelo pré-candidato Freitas Júnior, do partido Rede Sustentabilidade. O senhor terá 30 segundos para formular sua questão ao professor Robério. Pode iniciar. Professor Robério, das grandes dificuldades na administração municipal é a lei de responsabilidade fiscal. E claro que isso não é só um problema municipal, até mesmo que a Presidente da República está afastada por causa de um crime de responsabilidade fiscal. Como o senhor vai lidar com a lei de responsabilidade fiscal em uma gestão sua? Pré-candidato, o senhor terá 1 minuto e 20 para responder. Pode iniciar. Infelizmente, a lei de responsabilidade fiscal hoje, ela só penaliza os funcionários, os servidores, especialmente servidores de carreira, porque ela não penaliza os altos cargos comissionados, os altíssimos salários. Essa lei deveria proibir o que nós vimos, os abusos de servidores que sequer às vezes vão, nomeados pelos políticos, que sequer às vezes vão trabalhar e têm salário de 30, 40, 50 mil. Ainda mais num estado pobre como o Rio Grande do Norte. Isso é um escândalo, é um abuso. Então, nós temos que pensar numa lei que seja antes de responsabilidade social, uma preocupação com a questão social. A nossa preocupação, sabemos que teremos uma limitação de receita e as imposições da lei de responsabilidade fiscal, que é lei que nós lutamos, e no começo eu lutei contra ela, mas ela está aí. O que nós vamos fazer para fugir dessas limitações é dinamizar a economia. Em vez de nos prender à receita atual e aos limites da lei de responsabilidade fiscal, nós queremos dinamizar a economia, nós queremos criar empresas, desenvolver novas atividades econômicas em nossa cidade, para gerar emprego, dessa forma aumentando a receita e reduzindo a dependência da transferência intergovernamental, da transferência federal, através do Fundo de Participação dos municípios. Obrigado, pré-candidato. Sua réplica, pré-candidato Freitas Júnior, do partido Rede Sustentabilidade. O senhor tem 30 segundos, pode iniciar. Realmente, a lei de responsabilidade fiscal cria sérias dificuldades para os municípios, até mesmo porque os municípios dependem muito da União. Aí é necessário que o gestor não adianta ficar questionando se é contra, se é a favor a lei de responsabilidade fiscal. É necessário criatividade para superar os desafios, incentivar a inovação na gestão de forma a superar toda essa dificuldade que é imposta pela lei. Obrigado, pré-candidato. Pré-candidato Robério Paulino, o senhor terá 30 segundos para a tréplica. Pode iniciar. Nós não podemos pensar num governo apenas dentro das limitações orçamentárias que nós temos hoje. Eu sou economista de profissão, sou professor de economia, e nós temos que pensar, como eu falei, ser criativos para dinamizar. Nós não temos, os gestores atuais no Rio Grande do Norte não tem arrojo, não tem iniciativa de dinamizar a nossa economia. Nós precisamos ver tudo aquilo que possa ser produzido aqui, quais indústrias nós podemos criar aqui, quantos novos empregos nós podemos criar. Essa é a saída para aumentar a nossa receita e poder governar. Obrigado, pré-candidato. A próxima pergunta será feita pelo pré-candidato Robério Paulino, do partido PSOL. O senhor terá 30 segundos para formular a pergunta. Pode iniciar. Eu queria perguntar ao candidato Freitas, Natal está classificada em vários dos quesitos como uma das piores capitais em termos da qualidade da educação. Pergunto a você, quem são os responsáveis pelo atraso da educação em Natal, da educação pública, pela carência da educação pública em Natal, e o que o senhor faria para mudar essa situação? Pré-candidato Freitas, do partido Rede Sustentabilidade, o senhor terá 1 minuto e 20 para responder. Pode iniciar. Muito pertinente a pergunta, professor Robério.
a grande culpada é a nossa história. E, na realidade, quem constrói ou quem destrói a nossa história. Então, vem de um passado colonial e que nos últimos anos nós temos um grupo que se reveza, Vilma, Carlos Eduardo, Vilma, há 20 anos no poder e agora vai passar daqui a 2 anos, se Carlos Eduardo for reeleito, vai passar para as mãos de Henrique Alves, que vai administrar. Nós vamos investir na educação integral, que é aquela educação que faz com que a criança esteja protegida do tráfico, esteja tendo acompanhamento médico e uma alimentação com acompanhamento de um nutricionista e também possa corrigir desvios de aprendizagem ou dificuldades que ela tenha na sua formação. Para isso, nós temos que pensar com o pé no chão. E essa revolução vamos fazer a partir da educação infantil. Não adianta investir só no ensino superior se você não tem uma educação de base boa. Então, para isso, durante a nossa gestão, vamos universalizar toda a cobertura de educação infantil. Todos os centros de educação infantil vão funcionar 8 horas por dia e com mão de obra qualificada. Obrigado, pré-candidato. Sua réplica, pré-candidato Robério Paulino, do Partido PSOL. O senhor tem 30 segundos, pode iniciar. Obrigado, candidato Freitas. Se nós olharmos a história do desenvolvimento dos países, o segredo de países como a Coreia do Sul, de países como a Finlândia, lá no norte da Europa, é exatamente, digamos, a boa educação e educação de qualidade. Nós queremos fazer uma revolução na educação em Natal. A educação, para ser boa, não precisa ser toda particular, toda privada, como nos colégios privados. É possível educação pública de qualidade. Nós queremos implantar a educação em tempo integral em pelo menos uma parte das escolas e, como eu falei, melhorar muito a qualidade da educação. Muito obrigado, pré-candidato. Pré-candidato Freitas, o senhor terá a sua tréplica, 30 segundos. Pode iniciar. Exatamente. Eu acredito que serviços como educação e saúde, eu concordo com o professor Robério, eles devem ser públicos e universal para todas as pessoas, de forma que é isso que estamos defendendo, educação integral através da educação infantil inicialmente, de forma progressiva, para que toda criança tenha direito à alimentação e esteja protegida, enquanto os seus pais e principalmente as mães estejam emancipadas para o mercado de trabalho. Obrigado, pré-candidato. A terceira pergunta será efetivada pelo pré-candidato Freitas Júnior, do partido Rede e Sustentabilidade. O senhor terá 30 segundos para formular a sua pergunta ao pré-candidato Robério Paulino. Pode iniciar. Professor Robério, em relação à Câmara Municipal, como se dará a relação Poder Executivo, Poder Legislativo, já que o PSOL não tem uma maioria na Câmara de Vereadores? Pré-candidato Robério Paulino, o senhor terá 1 minuto e 20 para responder. Pode iniciar. Candidato Freitas, eu queria dizer, a pergunta é excelente, mas eu acho que se aplica a vários partidos, né, inclusive a própria rede, como é que se faria uma maioria nessa Câmara. Nós queremos dizer que nós vamos tratar a Câmara Municipal com cordialidade, de forma, digamos, republicana, mas nós não vamos nos dobrar a velha política do troca-troca, dos favores, da troca de cargo, de secretarias para poder governar. Isso é uma vergonha, é isso que prostitui a política no Brasil, que nós chamamos, para que os alunos saibam, a população saiba, de fisiologismo. O que é isso? Que são cargos em troca de apoio político. Isso prostitui a política no Brasil. Nós temos que governar abrindo canais de participação social. Nós queremos que os trabalhadores, as associações profissionais, de médicos, jornalistas, advogados, dos trabalhadores da saúde lá embaixo, dos trabalhadores das indústrias, da juventude, tome essa cidade. Nós vamos abrir canais, fazer grandes congressos para decidir um plano para a educação de longo prazo, um plano para a saúde, um plano de mobilidade urbana, com a população, com o melhor da inteligência das universidades, da sociedade civil, esta forma de governar. E a Câmara Municipal vai ter que ouvir e vai ter que aprovar aquilo que a sociedade decidir. Nós não vamos governar com a Câmara, mas não refém da Câmara. Obrigado, pré-candidato. Sua réplica, pré-candidato Freitas Júnior, do partido Rede e Sustentabilidade. O senhor tem 30 segundos, pode iniciar. Olha, toda a sociedade ela já está cansada dessa crise. É uma crise política, ética
e que, consequentemente, se tornou uma séria crise econômica, com muita gente desempregada e, principalmente, a população indignada e sem esperança. A nossa gestão vai reunir o que há de melhor entre trabalhadores, empresários e o que há no Legislativo e vamos sentar e propor uma agenda municipal de recuperação da cidade de Natal. Obrigado, pré-candidato. Sua tréplica, pré-candidato Robério Paulino, do PSOL. Pode iniciar. Nós queremos fazer, e é necessário, uma inovação completa na forma de gerir as cidades brasileiras e de gerir Natal. Repito, eu não sou político de carreira, não me disponho a fazer essa velha política do troca-troca de favores, não vou governar refém da velha política em nossa cidade. Nós temos que governar com a sociedade civil, com a representação da sociedade civil, repito, abrindo canais, grandes congressos, assembleias, para que a própria população decida o que quer da cidade. Obrigado, pré-candidato. A quarta pergunta será feita pelo pré-candidato Robério Paulino, do partido PSOL. O senhor terá 30 segundos para formular sua pergunta. Pode iniciar. Eu queria, Freitas, novamente voltar a fazer uma pergunta para você sobre educação. Freitas, a porcentagem de analfabetos em nossa cidade ainda é muito elevada, muito elevada. Nós estamos em pleno século XXI. Eu queria saber o que você acha disso, por que o número de analfabetos em Natal, a capital do estado, ainda é tão elevado, em algumas cidades do interior chega a mais de 40%, quem são os responsáveis por essa situação, por que não se atacou e como você pretende atacar essa... Obrigado, pré-candidato. O pré-candidato Freitas Júnior, do partido Rede Sustentabilidade, o senhor terá 1 minuto e 20 para responder. Pode iniciar. Realmente não tem como existir, dentro da nossa realidade atual, pessoas no mercado de trabalho se elas não conseguem ler. E à medida que o mercado vai se tornando cada vez mais dinâmico e exigindo cada vez mais das pessoas, elas precisam estar se requalificando. E isso exige que ao menos a pessoa tenha um mínimo de grau de estudo. E eu trabalho com comunidades como, por exemplo, Maruim, que está sendo removido, e outras comunidades de periferia aqui em Natal, na Zona Oeste, na Zona Norte principalmente, e esse é um problema que precisa ser combatido porque é um problema histórico, nunca foi dado prioridade pelas gestões atuais de Carlos Eduardo e Vilma, e nós vamos criar um plano que vai fazer com que as pessoas sejam incentivadas a se alfabetizar para se qualificar para o mercado profissional. E assim como já existem algumas experiências bem-sucedidas no mundo, utilizando, por exemplo, o método Paulo Freire, nós vamos adequar e desenvolver bolsas através de parcerias entre empresas, ONGs e a prefeitura, para que as pessoas sejam motivadas, incentivadas a aprenderem a ler e escrever. Obrigado, pré-candidato. Sua réplica, pré-candidato Robério Paulino, do partido PSOL. O senhor terá 30 segundos. Pode iniciar. O segredo do desenvolvimento de muitos países nos últimos 50 anos foi a educação de boa qualidade. Não é possível que nós estejamos no século XXI, época da internet, do WhatsApp, e nós tenhamos ainda 9% de analfabetos dentro de Natal. 1 de cada 11 habitantes de Natal ainda é analfabeto. Nós queremos propor um grande mutirão, com você que está nos escutando, com as universidades, chamar a todos para acabar com essa vergonha em no máximo 4 anos e que Natal seja a primeira capital livre do analfabetismo. Obrigado, pré-candidato. Pré-candidato Freitas Júnior, do partido Rede Sustentabilidade, o senhor terá 30 segundos para a tréplica. Pode iniciar. Eu concordo com o professor Robério e acredito que essa precisa ser uma das metas que qualquer gestor que tenha uma visão de futuro, que esteja preocupado com as próximas gerações, que tenha uma preocupação com a sustentabilidade, precisa enfrentar. O analfabetismo precisa ser superado e não só o analfabetismo propriamente dito, mas também o analfabetismo funcional, que são aquelas crianças que terminam o ensino fundamental sem saber ler. Obrigado, pré-candidato. Iremos agora para a 5ª pergunta desse bloco. A pergunta será feita pelo pré-candidato Freitas Júnior, do partido Rede Sustentabilidade. O senhor terá 30 segundos
para efetivar sua pergunta ao professor Roberto Paulino. Pode iniciar. Corrigindo da anterior, sabendo até mesmo ler ou escrever o analfabetismo funcional, no entanto, não compreendendo o que está lendo. A minha pergunta ao professor Roberto é em relação à tributação, como ele vê o Código Municipal de Tributação do município de Natal. Professor pré-candidato, professor Roberto Paulino, o senhor terá 1 minuto e 20 para responder. Pode iniciar. Freitas, o que eu queria discutir com você é que o nosso código, ele é um código muito engessado e que muitas vezes penaliza a população mais pobre. A carga tributária brasileira, ela funciona, com você que está aí escutando, como Robin Hood ao contrário. O que é o Robin Hood? Tirava dos ricos para dar para o pobre. A estrutura tributária brasileira, como ela incide em cima dos produtos, ela penaliza o pobre para transferir para o rico a partir da dívida pública. Isso é muito ruim, isso tem que mudar. Nós temos que tributar, assim, o alto lucro e a renda, não o pequeno empresário, mas as empresas que ganham muito, né, e aliviar para a população mais pobre. Não pode ser que num saco de arroz, num saco de feijão, de quem depende disso para se alimentar, a carga tributária hoje seja mais alta do que é para o Banco Itaú, ou que é para digamos, as grandes empresas, os shoppings de Natal, as grandes empreiteiras. Isso tem que mudar. A nossa ideia é fazer uma inversão na carga tributária, o que muitos países, mesmo países capitalistas da Europa, fazem, que é ter uma estrutura tributária progressiva. Quanto mais se ganha, mais se paga, porque no Brasil é o contrário. Quem mais paga imposto, infelizmente, é o assalariado, o pequeno empresário. Isso não pode ocorrer. Nós temos que mudar completamente essa matriz tributária no Brasil e em Natal. Obrigado, pré-candidato. Sua réplica, pré-candidato Freitas Júnior, do Partido Rede e Sustentabilidade. O senhor terá 30 segundos. Pode iniciar. Nós da Rede também defendemos uma reforma tributária e, a nível de município, estamos levando o debate. Fazer uma reforma tributária para acabar com essa situação atual, onde as grandes empresas, como, por exemplo, as que construíram a Arena das Dunas, tiveram isenção fiscal, enquanto um pequeno empreendedor lá do bairro do Alecrim vive uma grande dificuldade financeira, como todo o país passa, e é obrigado a pagar todos os seus impostos. Por isso, queremos uma reforma tributária e fiscal que seja justa. Obrigado, pré-candidato. Obrigado. A sexta pergunta desse bloco será feita pelo... Desculpe. A tréplica do professor Roberto Paulino, do PSOL. Pode iniciar, professor. Eu concordo com o candidato Freitas, que é um escândalo isso que houve, daí na Arena das Dunas, né, de se pagar pelo que a imprensa tem divulgado, o Ministério Público tem apurado, quase 2 Arenas das Dunas para quando se construiu uma. Isso é um absurdo, isso é o dinheiro que falta na merenda escolar, isso é o dinheiro que falta na unidade básica de saúde, isso é um roubo. Isso vai acabar em Natal. Nós vamos dar transparência total e que nunca mais isso ocorra em nossa cidade. Obrigado, pré-candidato. Agora sim, a sexta e última pergunta do segundo bloco, que será efetivada pelo pré-candidato Roberto Paulino, do Partido PSOL. O senhor terá 30 segundos, pode iniciar. Eu queria perguntar para o candidato Freitas, fazer uma pergunta sobre saúde, dizer que Natal, os hospitais gerais de Natal vivem superlotados, as pessoas esperam meses por um atendimento, especialmente quando é de um especialista. Freitas, quem são os responsáveis por essa situação tão precária, que penaliza tanto a nossa população, de uma saúde, digamos, de um atendimento tão ruim para a população, especialmente para a população mais pobre? Pré-candidato Freitas Júnior, do Partido Rede e Sustentabilidade, o senhor terá 1 minuto e 20 para responder. Pode iniciar. Realmente, Natal passa por uma situação muito caótica na saúde e as nossas crianças, nossos idosos, nossas mulheres passam situações degradantes. Pessoas esperam 4 meses na fila para fazer um exame que poderia ser resolvido rapidamente, e eu acredito que é culpa do atraso político. Enquanto as eleições de Natal estiverem sendo decididas nos galpões, nos gabinetes fétidos,
nojentos da velha política, a nossa cidade vai continuar escrava desse tipo de situação e desse atraso político. É por isso que nós estamos defendendo uma reforma no sistema de saúde, onde a Secretaria de Saúde trabalhe junto com a Secretaria de Planejamento, de forma informatizada, utilizando o georreferenciamento, de forma que possamos agilizar o processo de marcação de consulta, de atendimento especializado e também, onde tiver vagas disponíveis, a população possa ser deslocada com maior eficiência, com maior agilidade, de forma que possamos conseguir mais resolutividade no serviço de saúde pública do nosso município. Além disso, fazer o concurso urgente e convocar todos os concursados necessários. Obrigado, pré-candidato. Sua réplica, pré-candidato Robério Paulino, do Partido PSOL. O senhor tem 30 segundos, pode iniciar. A saúde em nossa cidade e no estado é precária. Os nossos hospitais, como o Valfredo, que é estadual, e os hospitais municipais vivem superlotados, porque os gestores que sem visão do nosso estado, eles quebraram as unidades básicas de saúde, quebraram a saúde lá embaixo. Nós queremos recuperar as unidades básicas de saúde, porque muitas das doenças podem ser resolvidas lá embaixo, antes que a pessoa procure o hospital geral. Além disso, é necessário investir pesadamente na saúde preventiva, ensinando as pessoas a... Obrigado, pré-candidato. A tréplica agora é do pré-candidato Freitas Júnior, do Partido Rede e Sustentabilidade. O senhor tem 30 segundos, pode iniciar. Exatamente. Precisamos melhorar os serviços, ampliar a cobertura de saúde da família, investir em saúde preventiva e, para isso, como eu disse, é necessário informatizar, modernizar toda a gestão, integrar as secretarias, planejamento e saúde, também com secretarias importantes como a de educação para o trabalho de prevenção, de forma que a gente possa garantir a resolutividade e fazer com que a saúde municipal realmente funcione. Obrigado, pré-candidato. Encerramos assim o terceiro bloco. Dentro de instantes, retornaremos. Nossos comerciais, por favor. Toda descoberta vem com uma surpresa. Às vezes é uma questão de biologia, outras vezes uma questão de geografia. Tem descobertas que dependem da física. E aquelas que só a química explica. Descobertas sempre rendem uma boa história. Esse é o meu mundo. E o seu? Sem Mirassol. Descubra a evolução do melhor ensino. RR Artes, a sua serigrafia. Confira! Há mais de 20 anos no mercado oferecendo serviços de sinalização. Trabalhamos com equipamentos de ponta. Fazemos adesivos, banners e impressão em lona. Faça sua camiseta e abadá conosco. Trabalhamos com silk e sublimação. Priorizamos o acabamento e a qualidade dos nossos serviços. Pontualidade na entrega. Aceitamos os cartões Hiper, Visa e Master. RR Artes, dando vida às suas ideias.